Vamos retomar os estudos sobre a Revolução Russa. Lembrando que a Rússia era governada pela família Romanov. Possui um território de 22 milhões de quilômetros quadrados, com a população de cerca de 170 milhões de habitantes. Era governada pela família Romanov desde o século XVII, certo? E seguia a Igreja Ortodoxa. A economia na Rússia era predominantemente agrária. Havia fábricas em pouquíssimas cidades, tá? E ainda assim as fábricas, elas eram financiadas por países imperialistas, como a França, Bélgica, Inglaterra. A maioria da população era composta pelos mujiks, que eram os camponeses russos. Boa parte dos mujiks, gente, eram desprovidos de propriedades. O que isso significa? Que eles trabalhavam em propriedades nas terras que eram dos boiardos. E aí, cerca de metade da produção era entregue aos boiardos. Vamos supor aqui que esse senhor, ele conseguiu 6 sacos de trigo. É um exemplo fictício, tá, gente? Então, 3 ficaria com ele, por ele ter trabalhado. E os outros 3 seriam entregues aqui ao proprietário da terra, onde ele cultivou o trigo. Então, assim, isso colocava os camponeses numa situação de muita penúria, de miséria e até mesmo fome. Por isso, sempre explodia alguma revolta, alguma contestação. E o czar, ao invés de conversar com a população para tentar chegar juntos, né, chegar a um acordo, não. Ele simplesmente convocava a polícia, tá? E todas as vezes que alguém estava descontente, a polícia era chamada e reprimia aquele movimento, reprimia aquela contestação de uma forma bem violenta. Nas fábricas, a situação não era muito diferente. As fábricas, elas eram sujas, elas eram mal ventiladas, as jornadas de trabalho eram extensas, os salários eram irrisórios. Além disso, as greves e os sindicatos, eles eram ilegais, tá? E tudo era tratado como um caso de polícia. Por isso, então, que a população começou a reagir. Já no século XIX, eles conseguiram matar o czar, tá? Um grupo extremista disparou bombas em direção ao czar e ele acabou morrendo. Lembrando que essa não foi a primeira tentativa de assassiná-lo. Já tinham tentado 2 vezes antes, tá? E na terceira conseguiram. E ao invés do governo se mostrar mais aberto ao diálogo, não. Todas as vezes que acontecia algum ato de violência, ou então alguma revolta, algum descontentamento da população, o governo se enrijecia, o governante se enrijecia e tratava a população com mais autoritarismo e com mais violência. Lembrando que quem estava governando a Rússia no período da Revolução era o czar Nicolau II. E aí, diante desse cenário de pobreza, miséria e violência, as ideias socialistas marxistas se fortaleceram e se disseminaram por todo o país, formando vários partidos políticos que seguiam a ideologia desses 2 filósofos, que são filósofos socialistas. Estudamos sobre ele o ano passado, tá? Quem quiser dar uma conferida no livro do ano passado, é o Socialismo Científico, certo? E o que é que o socialismo prega? O socialismo, ele prega a distribuição igualitária das riquezas produzidas pela população. Além disso, prega que todas as propriedades e os meios de produção sejam propriedades estatais. Dessa forma, toda a riqueza gerada nos bancos, nas fábricas, nas lojas, nas fazendas, enfim, toda a riqueza gerada no país será administrada pelo Estado e será distribuída entre a população por meio de serviços ou, enfim, salários. Como eu falei, o socialismo se disseminou na Rússia e aí surgiram alguns partidos políticos. Contudo, o partido de maior atuação na Rússia era o Partido Social Democrata Russo, certo? E aí, esse partido, ele era um partido clandestino. Quando o governo descobriu a existência do partido, exilou todos os seus membros, tá? E aí, no ano de 1903, eles conseguiram se reunir na cidade de Bruxelas, certo?
Nessa reunião, eles decidiram que eles iriam implantar o socialismo na Rússia. Só que eles se desentenderam a respeito de quando o socialismo seria implantado. Por quê? Os mencheviques, que significam minoria, eles acreditavam que teria que esperar primeiro a Rússia se industrializar para depois implantar o socialismo, tá? Eles eram liderados por Yuli Martov. Já os bolcheviques, que são a maioria, eles queriam implantar imediatamente o socialismo na Rússia, tá? Esse grupo aqui, que é da maioria, era liderado por Vladimir Ilyich Ulyanov, que é o caso que é mais conhecido de Lenin. Aqui vocês podem ver os dois líderes, Yuli Martov, que liderava os mencheviques, que queria que primeiro a Rússia se industrializasse para depois implantar o socialismo, certo? Lenin, que liderava os bolcheviques, maioria em russo, que pretendia implantar o socialismo imediatamente na Rússia.